Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre separação de misturas. Lembra que eu te falei que é mais fácil encontrar misturas do que substâncias puras na natureza? Então, para obter uma substância pura, é preciso o quê? Separar, tá bom? Então, quando você tem ali já uma mistura, quando a gente retira, né, do solo, do ar, quando você retira ali aquela mistura e você quer apenas um único elemento ou uma única substância, tá? Você vai ter que separar ela das demais substâncias. Então, a nossa aula de hoje é para explicar métodos para separar essas misturas homogêneas e misturas homogêneas. E para cada tipo de mistura, vai ter aí um tipo diferente de processo. Também vai depender se esse material é líquido, se esse material é sólido. Então, vamos começar com misturas homogêneas. Por exemplo, você tem ali a destilação simples. Quando você tem ali uma mistura de um líquido com sólido, um exemplo, a água e o sal. Se você quer separar eles, pode separar por uma ebulição, tá? Então, um método específico, né, que pode ser feito em um laboratório, vai separar. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a água evaporar e vai ficar apenas o sal, que é o sólido, tá? Tem também uma destilação diferente, que é a destilação fracionada. É para você separar líquidos que são homogêneos. Então, o líquido ele vai ter apenas uma única cor, mas tem substâncias diferentes. Por exemplo, o álcool e a acetona. Se você misturar os dois, você vai ver uma única cor, vai ficar um único líquido, mas tem ali duas substâncias diferentes. Para separar, esse tipo de separação, destilação fracionada, ela é feita em um laboratório, tá? Então, cada componente desse, cada substância dessa, ela tem um ponto de ebulição diferente. Professora, o que é ebulição? É quando você vai colocar, vou dar um exemplo mais simples. Quando você coloca uma água, por exemplo, para poder ferver. Naquele momento em que a água ferve, que ela vai borbulhar ali, ela começa a ferver, aquele ali é um ponto de ebulição. Então, a substância, dependendo do tipo de substância, ela tem seus momentos, seu tempo de ebulição diferente, tá bom? Então, ela vai ferver, né? Vamos colocar assim, usando nosso exemplo, ela vai ferver em momentos diferentes, tá? E a destilação fracionada vai utilizar isso. Aquele que ferve primeiro, aquele que vai evaporar primeiro, ela é colhida, então aquele gás vai subir e esse gás vai ser colhido e vai restar a outra substância que ela vai evaporar depois. Então, você vai conseguir aí separar essas duas substâncias que são líquidas e que são homogêneas. Lembrando que isso é feito em quê? Em laboratório. Outro tipo de processo que também vai separar essas misturas é a vaporização, que na verdade é a evaporação ali do líquido, tá? Por exemplo, quando a sua mãe coloca a roupa no varal para poder secar, ela está fazendo uma separação de misturas, ela está separando a água da roupa, daquele material que é o tecido. Também ocorre quando retiram ali o sal do mar, deixam do lado de fora ali da água para a água evaporar e depois, quando tiver seco, eles retiram apenas o sal, tá bom? Então, é a vaporização. Essa é uma das mais fáceis entre os processos aí que tem para poder separar as misturas. Outro exemplo é a liquefação fracionada. Também é feita em laboratório, tá? E a liquefação fracionada, ela consegue separar gases. Aqui na nossa atmosfera, o ar que nós respiramos, existem vários tipos de gases. É claro que o seu corpo vai utilizar aquele que ele precisa, né? Por exemplo, o oxigênio. Mas você inala também esses gases, tá? Então, existem diversos tipos de gases. Vai ter aí o hélio, vai ter aí também o hidrogênio, tá? Vai ter o oxigênio. Tem também gás carbônico que você vai respirar, mas o seu corpo não vai utilizar, tá bom? O seu corpo vai utilizar ali o oxigênio. Mas existem vários gases. E, por exemplo, para poder separar o hélio,
Lembra lá daquele balão que o pessoal coloca apenas o gás hélio? Então, para separar o hélio aqui da atmosfera que está aqui presente, é utilizada essa metodologia que é a liquefação fracionada, tá? Então, é um aparelho que ele vai deixar os gases líquidos e quando esses gases estão líquidos, ele vai conseguir separá-los, ok? Ficou fácil? E essa liquefação fracionada, ela consegue congelar esses gases, ele vai congelar, depois que congelar os gases, eles vão se tornar líquidos e depois que eles se tornarem líquidos, aí sim é possível fazer uma separação de misturas também pela ebulição, tá? Da mesma forma que eu expliquei para vocês antes, que pelo ponto de ebulição diferentes de cada substância, é possível separar essas substâncias. Mas também é uma metodologia utilizada em laboratório com equipamento específico. Então, as misturas homogêneas são misturas mais difíceis de separar. Então, na maioria das vezes, esse tipo de separação é feita em um laboratório. Já as misturas heterogêneas já tem uma forma mais fácil para separar. Por exemplo, a catação. A sua mãe, quando ela vai ali cozinhar o feijão, ela provavelmente vai retirar aqueles caroços de feijão que não prestam. Então, quando ela faz isso, está ocorrendo uma separação de misturas. E essa separação de misturas é chamada de catação. Ficou fácil? É só quando a pessoa cata, a pessoa retira manualmente, tá? É a catação. Outro tipo também de separação de misturas heterogêneas vai ser ali a centrifugação. A centrifugação, existe um aparelho específico para isso, que é a centrífuga. E a centrífuga, ela consegue separar de acordo com a densidade, de acordo com o peso. Vamos colocar assim, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, aquilo que for mais leve vai ficar em cima e aquilo que for mais denso, mais pesado, vai ficar embaixo, tá? Então, a centrifugação é a maquininha que você vai colocar e ela vai rodar, né? Uma força chamada centrífuga, que é a força de giro. E ela vai conseguir o quê? Separar essas misturas de acordo ali com o seu peso, tá? Sua densidade, na verdade. Eu falo o peso só para vocês entenderem. De acordo com a sua densidade. É o mesmo caso também da centrífuga que tem em casa. Quem tem centrífuga, hoje em dia não é utilizado porque hoje em dia a máquina de lavar já faz isso. Mas antigamente tinha uma máquina separada, sozinha, chamada de centrífuga, que ela conseguia ali fazer o que hoje as secadoras fazem, que é separar também a água ali da roupa de acordo ali com a força centrífuga, que é isso, aquela força de giro, tá bom? Hoje em dia a máquina de lavar, a máquina de secar faz isso. Outro exemplo também de separação de misturas vai ser ali a filtração. A filtração, ela vai separar o que é solúvel do que é insolúvel. Por exemplo, um filtro de água. A água vai passar, aquilo que for insolúvel vai ficar no filtro, tá? Então, as impurezas, as sujeiras, é para ficar no filtro. E é para passar somente ali o líquido, tá bom? Outro tipo de mistura também é a decantação. A decantação, ela separa também pela densidade, mas para isso você tem que deixar ali aquela substância, aquela mistura ali parada, separada, né? E paradinha, quietinha. Por quê? Aquilo que é mais denso fica embaixo, aquilo que é menos denso ficará em cima. Aí você conseguirá separar essas misturas, tá bom? Isso é utilizado, por exemplo, na filtração da água. Quando, lá numa companhia de água, quando vai ocorrer ali a filtração da água, existem várias etapas. Uma das etapas é a decantação. Então, a decantação vai deixar aquelas impurezas ali todas no fundo para retirar apenas o líquido, tá? Dissolução fracionada é quando você tem substâncias em que uma é solúvel à água, ou seja, ela consegue se misturar com a água, e a outra não. Um exemplo ali tem o sal e a areia. O sal ele é solúvel, o sal ele se mistura com a água, a areia não.
Então, se você quer separar essas duas substâncias são sólidas, a areia do sal, você pode ali misturar junto com a água, misturar bem, porque o sal ele vai se misturar com a água e a areia não. Depois disso, você pode fazer um outro tipo de processo, que é a filtragem. Então, na filtragem, você vai ali retirar essa água com sal, tá? E vai sobrar o quê? A areia. Então, você separou ali o sal da areia, tá bom? Nas misturas heterogêneas, tem várias formas de separar, tá? Um outro exemplo é a separação magnética, em que você vai utilizar um ímã para poder separar aquilo que é metal daquilo que não é metal. Então, quando você tem uma mistura e você quer separar ela e essa mistura tem algum tipo de metal, você pode fazer essa separação magnética. Fácil, né? A ventilação. A ventilação é quando você utiliza o ar para poder separar. Aí na sua casa, em algum momento, você já torrou amendoim? Quando você torra amendoim, você tem que retirar ali a casca do amendoim. A maioria das pessoas faz esse movimento para poder retirar ali a casca. Só que fica o amendoim e fica a casca naquele recipiente. O que você faz para poder tirar as cascas, que são super leves? Você assopra, tá? Então, a maioria das vezes, pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, que o pessoal mais antigo sempre fazia isso, tá? Então, a ventilação tem um ar, uma corrente de ar para poder separar essa mistura, tá bom? A levigação é outro tipo de separação de misturas. Normalmente, quem utiliza esse tipo de separação são os garimpeiros, que retiram os ouro, que vai retirar o ouro ali dos rios, por exemplo. Então, ele tem um recipiente de metal e ele vai colocar ali aquela areia do rio e vai ficar balançando. Por quê? Aquilo que é mais denso, igual o ouro, que é pesado, vai descer e a areia, a terra, vai ficar por cima. Então, ele consegue ali ver onde tem o ouro e onde não tem. Então, o nome desse tipo de separação de mistura é levigação. A tamização, ou melhor, o nome mais comum, peneiração, é quando você vai peneirar. Então, se você já viu, por exemplo, algum mestre de obras ali peneirando ali a areia para construir a casa, aquilo ali é um tipo de separação de misturas. Por quê, professora? Porque ele está ali retirando, separando, né, o cascalho, por exemplo, da areia. Então, ele está retirando aquilo que é maior, né, que tem um tamanho maior, daquilo que vai passar pela peneira, né, que são os grãos menores, ok? A floculação, ela é utilizada no tratamento da água, por exemplo. Você vai colocar ali, vai adicionar ali componentes químicos, que vai fazer a sujeira se juntar, aí você consegue retirar ali aquela sujeira, tá? De duas formas, ou fazer na catação, que é retirando manualmente, ou então pela decantação, que você vai deixar quietinho e aquela sujeira vai ficar densa, né? Vai ficar pesada e ela vai descer. Aí você consegue retirar o líquido, tá? Então, a floculação é conseguir juntar, por exemplo, essa sujeira da água, tá? De acordo com o quê? Com os equipamentos, né? Utilizar os equipamentos, utilizando ali componentes químicos que são adicionados à água. Eu te bombardeei de informação agora, não é mesmo? São muitas informações, são muitos tipos de misturas, tá? Então, eu quero que você leia o material que eu deixei para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Que eu vou estar disponível para poder te responder, beleza? Só não fique com dúvidas. Então, até a próxima!